Meus amigos, Lucas Paquetá está de volta ao futebol brasileiro e acho que o retorno dele é um recado muito forte do Flamengo para o mercado, não só para o mercado brasileiro, é uma reafirmação de força, mas é um aviso também para o futebol europeu. O que essa contratação gigante mostra e o que ela indica para o Flamengo, para o futebol brasileiro? Vamos entender nesse vídeo, tem muita coisa para a gente abordar nesse vídeo. Vamos fazer isso depois da vinheta. Fala, nação! Vamos dar uma olhada no que o Bruno Formiga e o Vitor Sérgio falaram sobre a chegada de Paquetá no Flamengo? Já peço que se inscreva, deixe o like e compartilhe com aquele seu amigo rubro-negro. Que o West Ham não queria que o Paquetá saísse. O West Ham queria continuar com o Paquetá. Além disso, outros grandes clubes europeus tinham interesse em contratar o Paquetá. Então, o Tottenham queria contratar o Paquetá. Se falou do interesse do Chelsea em procurar saber a contratação do Paquetá. E isso não aconteceu. É um jogador que sai da Premier League para vir jogar no Brasil. É uma contratação que demonstra uma força muito grande. É uma contratação gigante do Flamengo. É uma contratação que começou ali nos últimos dias, nos últimos 10 dias de dezembro, e se arrastou até o fim de janeiro, dada a complexidade do que tudo que estava envolvido, né? É uma contratação que começa com 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, passa para 35 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus, passa por 41 milhões de euros, mais uns quebrados, e termina com 42 milhões de euros. O Flamengo pagou 42 milhões de euros para tirar um jogador da Premier League. Só para você ter uma ideia, essa contratação do Paquetá, 42 milhões de euros, ela seria a contratação mais cara da história do Lyon, mais cara da história da Roma, mais cara da história do Porto, mais cara da história do Sporting, mais cara da história do Borussia Dortmund, mais cara da história do Benfica, segunda mais cara da história do Benfica, segunda mais cara da história do Milan, terceira mais cara da história do Napoli, quinta mais cara da história da Inter de Milão. Só para vocês botarem em perspectiva. Seria a 10ª contratação mais cara do Bayern de Munique. Então, assim, é um passo gigante que o Flamengo está dando. Ter a força, ter a capacidade de pagar 42 milhões de euros por um jogador. Vou abrir logo parêntese para falar da questão econômica, né? Vi algumas discussões dizendo se é justo, se é injusto o Flamengo contratar um jogador, o Flamengo que já tem um grande time, contratar um jogador por 42 milhões de euros e tudo mais. E aí é importante a gente colocar, né? Não cabe nesse debate a gente sequer falar sobre fair play financeiro. Porque o fair play financeiro, que a partir de 1º de janeiro de 26 entrou em vigor, as análises, o período de análise do fair play financeiro no Brasil, ele não impede ninguém de contratar. Nenhum clube é impedido de contratar por causa do fair play financeiro propriamente dito. O clube é impedido de contratar pelas regras do fair play financeiro se ele não tiver como pagar. E o Flamengo, que no ano de 2025 teve receitas de quase 2,2 bilhões de reais, o Flamengo tem condição de arcar com uma contratação como essa. Então, se o Flamengo tem essa condição, não entra no debate, não cabe no debate se é justo contratar ou não, se isso desvirtua o futebol brasileiro, se isso desequilibra o futebol brasileiro. Não, o Flamengo tem condição de fazer esse investimento. O Flamengo só de lucro operacional, ou seja, pega tudo que recebeu, desconta tudo que pagou, o que fica ali é o chamado lucro operacional. Só desse lucro o Flamengo teve na casa de 400 milhões de reais e decidiu pegar desses 400 reais 260 milhões e pagar pelo Paquetá. E nem vai pagar tudo agora, né? O fluxo de pagamento que o Flamengo conseguiu é 15 milhões de euros à vista, o restante 27 milhões de euros parcelados em 4 parcelas até 2028. Então seriam mais ou menos, arredondando, 4 parcelas de 7 milhões de euros, se todas elas forem iguais, até 2028, então seria em 4 parcelas, sei lá, começo e meio de 27, começo e meio de 28, pode ser isso, não sei especificamente qual é, mas em 4 parcelas o Flamengo pagaria 7 milhões de euros para quitar o Paquetá. Então, hoje o Flamengo tem a condição de fazer esse investimento, porque a condição financeira do Flamengo permite isso, sem nenhum tipo de irresponsabilidade, sem nenhum tipo de calote, sem nenhum tipo de coisa parecida. Então,
é algo muito significativo e é uma demonstração de força muito grande o Flamengo ter a condição financeira de entrar numa negociação em que você paga 42 milhões de euros para um jogador. Esse é o primeiro ponto. Aí você pode analisar se é uma boa ou uma boa decisão ou uma decisão ruim. E ok, o futebol, você pode analisar, você pode ter as opiniões, você pode entender o que você quiser. O futebol, ele te dá múltiplas capacidades de análise, né? Um mesmo jogador que é visto de uma forma por uma pessoa pode ser vista por outra completamente diferente por outra pessoa. Você pode ter jogador que você acha superestimado e ter esse mesmo jogador para outro ser subestimado. Isso daí, essas análises no futebol, elas funcionam. Você pode entender se é um bom ou um mau negócio o Flamengo pagar 42 milhões de euros Paquetá. Você pode falar, beleza, 42 milhões de euros. Eu prefiro fazer um bom scout e contratar 3 jogadores de 15 milhões de euros que eu acho que o time vai ficar mais forte. Ok, é a sua opinião. Agora, querer vilanizar ou querer colocar problema na decisão do Flamengo pagar 42 milhões de euros, eu acho, na minha visão, não cabe. Por quê? Porque a condição financeira do Flamengo hoje, atestada por auditorias de empresas consideradas uma das grandes empresas de auditoria do mundo, mostra que o Flamengo tem essa condição. Mas o assunto Paquetá, ele me chama muita atenção eu me identifico em alguns aspectos, tá? Com essa volta para casa, às vezes com essa agonia de tentar pertencer ao lugar, mas eu vou esmiuçar aqui, o vídeo obviamente não é sobre mim, é sobre o Paquetá. Mas o Fernando Praz colocou uma reflexão muito profunda para mim no Instagram e que eu queria trazer aqui, porque eu acho que esse retorno do Paquetá, ele é um aviso óbvio para o torcedor do Flamengo, para o mercado, para os concorrentes do Flamengo, mas ele também é um aviso para o garoto que está começando na base, para o moleque que sonha em jogar na Premier League ou sonha em jogar na Champions. É um recado que o Gabigol, eu já fiz vídeo sobre o Gabigol aqui, e ele recentemente deu uma entrevista ao Romário, e ele reforçou essa tese de que talvez alguns casos, e eu não estou aqui para fazer conta com o dinheiro dos outros, eu acho que tudo tem que contextualizar, mas eu acho que em alguns casos o jogador não precisa da Europa. E aí, para aqueles que são saudosos, que gostam de olhar para o passado e tal, rememorem que nos anos 90, muitos dos jogadores que vocês têm devoção, que vocês admiram e que ficaram marcados no imaginário das pessoas e estão nos corações de muitas torcidas, jogadores como o Paulo Nunes, Edilson, Edmundo e muitos outros, esses caras marcaram, o Túlio, por exemplo, Renato Gaúcho, eles marcaram o coração das pessoas sem precisar da validação europeia. Alguns aí que eu citei foram para a Europa, não funcionaram por N aspectos e voltaram para casa. E aqui ficaram eternizados. Eles têm carreiras, se a gente olhar do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de validação de mercado, por exemplo, o Edmundo, o Edilson, o Paulo Nunes, eles talvez não tenham na hierarquia do futebol uma relevância lá fora, como tem, por exemplo, o Elber, que é embaixador do Bayern de Munique, que jogou no Bayern de Munique a vida inteira, é respeitadíssimo na Alemanha, e é um jogadoraço, tá? Mas o brasileiro lembra pouco do Elber, não idolatrou o Elber, apesar dele ter essa idolatria no Bayern de Munique. Isso valeu para o Sonny Anderson, por exemplo, que fez muito sucesso na Europa nos anos 90, chegou a jogar no Barcelona, mas talvez as pessoas aqui não lembrem do Sonny Anderson. E o Sonny Anderson pode ter jogado mais do que alguns que eu citei aqui, o Elber jogou mais do que alguns que eu citei aqui, mas ele não ficou na memória das pessoas, ele não ficou no coração das pessoas. O Paulo Nunes sim, o Edilson sim, o Túlio também, o Edmundo e vários outros. Eu não vou botar o Romário nessa conta aqui, porque o Romário fez sucesso na Europa, o Romário voltou porque quis, ele não voltou porque não funcionou, ele voltou porque ele entendeu que já tinha feito o que tinha que fazer e ele precisava do Brasil de volta. Que é algo muito parecido com o que aconteceu com o Paquetá agora e já aconteceu com outros jogadores recentemente. Então, no momento em que a diferença de moeda ela é tão grande, em que o mundo inteiro assiste a Premier League, a Champions, as competições europeias, é claro que o sonho adolescente de um moleque de base é estar lá, até pela virada financeira. Mas o futebol brasileiro vive o momento mais rico da sua história. E alguns contextos permitem que o cara escolha entre o ser feliz e o ter essa validação. Porque no caso do Paquetá, ele está voltando por mais de 40 milhões de euros. É uma transferência de nível europeu. O Flamengo bancou uma transferência que poderia ter acontecido
lá na Inglaterra ou do Paquetá indo para um outro clube europeu. Vale lembrar, há alguns anos atrás, o Real Madrid veio aqui e pagou pouco mais do que isso para levar o Vinícius Júnior do Flamengo para o Real Madrid. Pagou 45 e pouquinho, a diferença não é tão grande. E ainda lembrando, naquela época, a cotação da moeda, o euro em 2017, ali 16, 17, 18, estava 4 e pouquinho. Hoje está mais. Então, é claro que você tem que fazer as validações ali, mas o Flamengo fez uma contratação, financeiramente falando, de nível europeu. E contou com a vontade do Paquetá voltar para casa, porque o Paquetá estava, nos últimos 2 anos, destruído emocionalmente por tudo que ele passou lá. Já fiz vídeo sobre isso aqui também, né, sobre o caso Paquetá, então imagino que, e não estou fazendo juízo de valor nenhum, até porque quem tinha que fazer esse juízo foi a própria justiça, e esse juízo foi feito. O Paquetá, ele deve ter ficado mas muito mal, e entendeu que o Brasil era um refúgio. Ele poderia ter vindo até antes. Muita gente falou, o Paquetá vai vir fugido, vai para o Brasil, porque aí ele não consegue ser punido lá na Inglaterra, e o processo para um banimento mundial demoraria mais e tal. Ele não fez esse movimento. Ele ficou na Inglaterra, ele encarou o processo, ele perdeu 2 chances de ir para o Manchester City. O Guardiola adorava o Paquetá, queria o Paquetá no City. Ele poderia ter 2 vezes esse processo, matou essas possibilidades, e ao terminar o processo, o Paquetá entendeu que era o momento de voltar. E aí fica a impressão de que um cara criado no Flamengo, nascido no Rio de Janeiro, torcedor do clube, ele está vendo esse momento de auge financeiro, administrativo do clube, e ele fala, cara, como eu queria participar disso aí também. E ele, nesse momento, pode, aos 28 anos, no seu auge físico e técnico, financeiramente falando, resolvido, ele vem para um time que vai pagar algo equivalente ao que ele ganha lá, só que em casa, conseguindo ganhar ou conquistar e disputar mais títulos do que o West Ham seria capaz, e fincando de vez o seu nome no coração do torcedor, coisa que, se ele ficasse no West Ham, ele não ia fazer com o torcedor do Flamengo. Ele passou aqui na base, ele jogou no Flamengo, ele foi bem no Flamengo antes de ir, mas ainda era insuficiente para essa tentativa de se tornar eterno. E esse retorno coloca o Paquetá numa fila de ídolos que pode dar a ele a eternidade, que o West Ham não daria. Então, isso não tem como se pagar. E você, torcedor, tá animado com esse grande reforço do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.